vamos à nossa ministração. Evangelho segundo escreveu? Evangelho segundo escreveu? Lucas, capítulo 4, versículo de número 16. Deixa a Bíblia aberta aí. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Está procurando? Eu falei, já fui logo, né? Eu esqueci que a minha já estava aberta desde da hora que eu subi. Aí eu estou vendo ali a pastora folheando. Quem tiver o seu sabre de luz, conecte em Lucas 4,16, mas deixe no modo avião, que é para o diabo não entrar pelo WhatsApp, nem pelo Facebook, nem pelo Instagram. A brecha. Então, segura aí, deixa lá. Lucas capítulo 4, versículo 16. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. O agradar significa estar conforme aquilo que Deus planeja para a sua vida. Então Deus tem um plano para a sua vida, e esse plano se realiza quando você agrada a Ele segundo a fé. E sem fé é impossível você trilhar pelo caminho pelo qual Ele tem preparado para você. A fé é algo que independe do ambiente. As coisas não têm que estar favoráveis para que a fé possa funcionar. As circunstâncias, a gente crê em Deus, apesar de, quando tudo vai contrário, quando as coisas não são como a gente quer, quando elas não funcionam do jeito que a gente esperava, a fé acaba indo por esse caminho, pelo caminho que vai contrário à correnteza. É assim que a fé funciona. Porque já diz o dito popular, bom no bom, todo mundo é bom. Não é? Eu quero ver quando é bom no ruim. Ou seja, é aí que a fé atua. Em Lucas capítulo 4, Jesus vai à cidade em que ele tinha sido criado, Nazaré. O verso 14 diz que ele foi conduzido pelo poder do Espírito, depois de ter sido tentado, ele volta a Galiléia, e a sua fama já havia percorrido toda a sua circunvizinhança de onde ele estava. Então, Jesus era o filho ilustre de Nazaré. Porque como Nazaré era uma cidade pequena e insignificante, o próprio texto, em outro momento, vai dizer assim: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Não tem como vir uma coisa boa de Nazaré. Por quê? Porque Nazaré é o cavaleiro de hoje em dia, né? Como eu vim de Cavaleiro, Cavaleiro é mais ou menos assim: quando você entra tem uma placa, bem-vindo a Cavaleiro. Quando você sai, é parabéns, saiu vivo de Cavaleiro. Então, pode alguma coisa boa vir de lá? Porque Nazaré era insignificante. Só que Jesus, como filho de Nazaré, se destaca, aparece, sua fama percorre. E o verso 16 diz que ele vai a Nazaré, aonde ele fora criado. Em outro texto, está escrito que Jesus percorreu todas as aldeias e cidades de Israel, para que ninguém ficasse isento no dia do juízo. Então ele percorre todas as aldeias e todas as cidades, Jesus passa. Inclusive, aquela que os judeus não queriam ou não entravam, que era Samaria. Jesus também vai lá. E a mensagem tem que ser percorrida por todo Israel. Jerusalém, Samaria, até os confins. Jesus fez isso. Andou em todas as aldeias e todas as cidades.
Apenas por 2 vezes, a Bíblia menciona que Jesus foi a Nazaré. E essa foi a última vez. Teve uma primeira, agora a última vez que Jesus vai a Nazaré. Não apenas para que seja testemunho daquele local que Jesus esteve, mas porque também Jesus foi a Nazaré, porque ele foi criado lá, ele tinha conexões, ele tinha relacionamentos, a família dele era lá. José possivelmente foi sepultado lá, a mãe dele estava lá, os irmãos estavam lá, e Jesus vai a Nazaré, onde fora criado, porque Jesus não despreza as conexões, as relações, as amizades e a família. Ele sabia que havia uma importância e ele tinha que levar aquela palavra para a família. A família não podia estar ausente daquela verdade. E o verso 16 diz que segundo o costume, ou seja, segundo o seu hábito, Jesus entra em uma sinagoga. E uma sinagoga era onde a palavra era lida, ou seja, era a igreja do seu dia, a igreja do seu tempo. Porque o lugar de crente é na igreja. Você que está me vendo em casa, eu sei que hoje choveu, e eu sei que você pode ser talvez um crente que não aguenta chuva, eu lhe entendo, né? Aqui até porque quando faz 25 graus aqui em Recife, a gente tira o casaco. Eu entendo você, mas o lugar de crente é na igreja. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque Jesus, no sábado, conforme o costume, foi à sinagoga. Então nós não podemos deixar de ir à igreja. As pessoas perdem o costume de ir à igreja. Olha, e não era uma obrigação, mas o texto diz como de costume, era um hábito. Não é que quando você não vem para a igreja, você perdeu a salvação. Mas hábitos saudáveis precisam ser construídos na nossa vida. A igreja é um lugar, conforme o costume, ele estava lá. Mas por que ele estava lá? Porque há muitas coisas boas na igreja. Sabe uma das coisas boas da igreja? Exatamente o que ele foi fazer no lugar onde ele fora criado, relacionamento. Você consegue desenvolver bons relacionamentos na igreja. É verdade. Você sabe que na igreja existem pessoas do bem. Na igreja tem gente que vai morar no céu. Na igreja tem gente que é cheia do Espírito Santo. Na igreja tem gente que tem uma palavra sempre de consolo e de conforto para você. Então não tem lugar melhor do que estar na igreja. Agora, eu não sei se você sabe, é que existem alguns que estão em constante treinamento para a prova de corrida. Prova de corrida é, quando acaba o culto ele faz, vai embora. Está sempre em treinamento, em disputa para correr. Igreja é um lugar onde você precisa se socializar. Então, o camarada, por exemplo, o camarada que é jovem, dali dos seus 16, 17, 18, até os seus, antigamente na minha época, era até os 30, hoje é até os 50. O camarada é jovem. Cara, como que você não se conecta com os jovens da igreja? Você chega na igreja e tem uma família. Cara, você tem que ir para o GC. Você tem que ir para o grupo de crescimento. Você tem que ir para o pequeno grupo. Por que você tem que ir? Porque você precisa se conectar. Você precisa se relacionar. Você precisa ser corpo. Você precisa fazer parte. Você precisa poder servir a uma outra pessoa. Porque o que é o cristianismo se não servir o próximo? Mutualidade, chorar com os que choram, uns aos outros, ceder o ombro, ter um ombro para chorar. Então a igreja é importante. A igreja é importante para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para o seu desenvolvimento. A igreja, ela é importante. Não vir à igreja, ou querer vir à igreja só no sentido de bater um ponto, não faz bem para você.
Ah, pastor, mas a igreja é tudo isso, um lugar extremamente legal. Claro, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O Senhor está presente no meio de nós. O Senhor está entre nós. O Senhor habita entre nós. É na igreja que nós crescemos, nos desenvolvemos, aprendemos a sua palavra, nos tornamos pregador, evangelistas, apóstolos, paipóstolos, anjo, arcanjo, quase Deus. É na igreja. Na igreja é o lugar para isso. Agora, observe, que coisa interessante. No verso de número 29, o texto diz que eles expulsaram Jesus da cidade, o povo que estava dentro da igreja, e diz que eles levaram Jesus para um monte e quiseram jogar Jesus lá embaixo para matar Jesus. Na igreja também tem gente que quer matar você. Na mesma igreja. Tem gente que fala mal de você. Tem gente que critica você. Tem gente que não gosta de você. Tem gente que não vai com a tua cara. Tem gente que sorri pela frente e apunhala por trás. Sabia disso? Claro, é. Jesus escolhe 12 e um trai. E quem escolheu foi ele. Então faz parte isso também. Mas sabe que isso nos amadurece? Isso nos brinda. Isso nos faz saber diferenciar. Isso faz saber aonde nós devemos estar, aonde podemos colocar o nosso pé. Porque o fato de nós estarmos na casa de Deus não quer dizer que só tem trigo, tem joio também. E a gente não pode arrancar. Isso só no último dia. Então nós precisamos ser maduros para criar o hábito de nos acostumar à igreja, saber que aqui é o local onde Deus fala, mas eu tenho que estar brindado para aqueles que querem nos jogar do precipício abaixo. A Bíblia diz que Jesus vai à igreja, e claro, como a sua fama havia percorrido, filho ilustre, ele se levanta para ler, convidam ele para ler, e dão a ele o verso de número 17, o livro do profeta Isaías, e ele, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Sabe que tem 2 palavras aí que me chamam a atenção, que é abrir o livro e achar o lugar aonde já estava escrito. Ele só achou porque sabia que lá estava. Porque se você não sabe o que procurar, você nunca acha. Então, ele achou o texto aonde estava escrito. E ele vai ler o texto. E diz, abrindo o livro. E o texto que ele vai ler é um texto profético do livro de Isaías, do capítulo 61, verso 1 e 2. É um texto profético, porque a Bíblia é um livro anacrônico. O que quer dizer isso, pastor? Ela está fora de cronologias de datas. Às vezes você está falando em Daniel, mas é para o fim dos tempos, está fora de data. Às vezes você está falando em Isaías, mas é para o dia de hoje, está fora de data. Então, é um livro anacrônico, serviu para aquele momento e servirá para outro momento também. Não é um texto, os textos da Bíblia, eles não são isolados àquele momento, mas ele se aplica àquele momento, se aplica a depois e depois. Ele se aplica para o povo que recebeu direto do profeta a mensagem, e se aplica a mim que estou pregando essa mensagem hoje. Então a Bíblia é um livro atemporal. Ele é, em todos os tempos, a palavra de Deus viva e eficaz. E ele pega então o texto do livro do profeta Isaías, e ele vai ler o livro do profeta. E diz o texto, abrindo o livro. Por que era abrindo o livro? Porque Deus fala quando o livro é aberto. Você sabe que existe uma coisa que a igreja não gosta, mas o pastor adora fazer. Existe uma coisa que ninguém que está sentado diz assim, puxa, ele não fez isso hoje, eu gosto tanto. Não, ninguém gosta. Nem eu quando estou sentado ali. Mas quem está aqui adora fazer. E eu vou fazer esta noite, só para irritar você. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você abriu o livro essa semana?
Porque é incrível como as pessoas querem que Deus fale, mas não abre o livro. Elas querem que Deus fale através daquele cara da internet, que você nem conhece ele, nem a família dele, e nem sabe se ele está traindo a mulher. Mas você prefere o cara da internet do que você mesmo abrir o livro. Por que você não abre o livro? Porque quando você abre o livro, Deus fala. Sabe qual é o nosso problema, irmão, da igreja atual? É que deixou de abrir o livro. Porque nós estamos tão fast food, que até o Instagram é vídeos de 1 minuto. Eu fui fazer uma reunião aqui na igreja com um camarada para mexer nas minhas redes sociais. Quem não me segue, segue. E como não sou eu que movimento as redes sociais sozinho, aí o pessoal da igreja me chamou para uma reunião com um camarada aqui, pastor, vamos mexer aqui nas redes sociais da igreja, vamos mexer aqui na sua e tal, e eu lá, e aí o camarada falou assim, tem que fazer vídeo de 30 segundos, eu falei, mas não era um. Eu falei, não pastor, está diminuindo. Então as pessoas, elas estão vivendo uma geração que elas não querem sentar e abrir o livro. Já acorda atrasado, já chega tarde e vive a cultura do atraso. Deus quer falar, irmãos. Quer nos ensinar, quer nos preparar, quer nos moldar para encontrar com Ele. Mas as pessoas deixaram de abrir o livro. Quero te dar um conselho esta noite. Crie o hábito, o costume, não apenas de vir à igreja, mas de abrir o livro. Mas saber aonde está escrito. Não quando eu já algumas vezes disse, abra o livro, no livro do profeta Ezequias, capítulo 7, versículo 8, e o irmão procurando Ezequias que não existe. Outro dia desse, nós fizemos uma reunião com um departamento da igreja, e eu fiz um pequeno teste, e eu perguntei para um dos rapazes, meu filho, quantos livros tem a Bíblia? E ele disse 2, o velho e o novo. Você estava, não foi, Ney? Disse, meu filho, quantos anos você tem da igreja? Falou, pastor, nasci no evangelho. Eu falei, fale mais não, que só piora. Só piora. Porque as pessoas perderam o hábito de abrir o livro. Perderam o hábito de ler a Bíblia. De perguntar, pastor, por que esse versículo está aqui? Perguntar ao seu líder de GC, olha, eu li isso aqui e não entendi. Mas nós somos Canaã. Hashtag Bíblia na veia, irmão. Se você não abrir o livro durante a semana, está faltando alguma coisa. Então Jesus abre o livro e ele lê no verso de número 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e a restauração de vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. E o verso de número 19 completa o texto: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha, o Espírito de Deus está sobre mim. Quer dizer, o Espírito de Deus me controla. Através de mim ele se move. Então ele abre o livro, palavra, e ele diz, o Espírito se move em mim. Palavra e o Espírito. Está sobre controle do Espírito, movido pelo Espírito, através de mim. Deus se move através de mim. Jesus disse, o Senhor se move através da minha vida. Eu tenho direito a fazer 4 vezes, está no estatuto da igreja. Quantas vezes? Eu já fiz uma, fazer 2 agora. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, o Espírito de Deus
se move através de você? Porque se ele não se move através de você, é porque você está vazio de Deus. Agora, para que ele se move, ou como ele se move? Então ele vai dizer assim, olha o texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, me marcou, me designou para, diga para, propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Nada do que acontece nesta terra acontece sem propósito. Tudo tem um para. Ele fez o sol para iluminar o dia. Ele fez a lua para iluminar a noite. Fez as estrelas para guiar os homens. Tudo tem um para. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Às vezes nós não entendemos os porquês, mas sabemos que existe um para. E é nesse para que eu preciso entender. Eu preciso entender esse para. Porque a minha vida, a minha casa, a minha família, tem um porquê. Tem um para. Então Jesus diz, Ele está sobre mim, Ele se move através de mim, Ele me identificou, Ele me marcou, Ele me ungiu, me designou para um propósito, e aí Ele vai dar o propósito dEle. E o propósito dEle tem a ver com libertação. Porque olha só, liberdade, cativos, vista aos cegos, liberdade aos oprimidos. Quem são as pessoas cativos, cegos e oprimidos? Todo o texto tem a ver com pessoas que estão cativas, cegas e oprimidas. Cativas nas suas ideias. Deus quer mover você desse jeito, mas eu acho que era para ser assim. Cativo nas suas ideias. Gente que cresceu, se desenvolveu com um pensamento e não consegue mudar esse pensamento. Está cativo nas suas ideias. E Jesus disse, Deus se move em mim para eu libertar você das suas ideias. Porque Deus tem uma ideia, um pensamento, um propósito a teu respeito. E não é o que você pensa sobre você, é o que Deus pensa sobre você. Não é o que os outros acham de você, é o que Deus acha de você. Vista aos cegos, gente que está perdido no caminho, não sabe o roteiro, não sabe o caminho. Então Deus vai dar uma direção, Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Então é o roteiro, é o caminho. E Ele vai dizer, liberdade aos oprimidos. Os oprimidos, você não é oprimido por si, são os outros que te oprimem. Então você está preso aqui dentro, perdido na direção, com os outros te oprimindo. Pessoas te ferindo, te magoando, te machucando. Por isso que Isaías capítulo 61, versos 1 e 2, não aparece o vista aos cegos. Alguns dizem que os escritores, os copistas, colocaram vista aos cegos e tiraram o que Isaías 61, 1 e 2 diz, que é coração quebrantado. Corações quebrados. Porque Isaías viu que uma pessoa cativa, cega e oprimida, é um coração quebrado. Um coração destruído. O texto vai dizer que ele veio para evangelizar os pobres. Os pobres aqui não são pobres sociais, mas são corações quebrados. Gente que está emocionalmente triste e destruído. Por isso que ele diz, pregar boas novas aos quebrantados. Ele falou evangelizar os pobres.
Os pobres são pobres sociais. Não são pobres sociais. São corações quebrados. Pobres espirituais. Por isso que o texto diz, quebrantados de coração. Gente que está muito mal. Gente que pode estar bem por fora. Esse seria um pobre social. Mas não é um pobre social se ele está pobre por fora. Não é nem pobre por fora, nem rico por fora. Mas é coração quebrado. Vocês sabiam que no código de doenças, é CID que chama? Que no código de doenças, as psicólogas de plantão podem pesquisar. Existe uma delas, que se chama coração quebrado. Existe um código de doença na psicologia, que é coração quebrado. Que é quando você não tem mais prazer em dormir, prazer em comer, prazer em viver, prazer em acreditar. Você entra num processo de depressão, de angústia e de sofrimento, porque o coração está quebrado. E eles deram esse nome a esse processo destrutivo da alegria humana. Coração quebrado. Jesus disse, eu vim para restaurar, para trazer uma boa notícia para aqueles que estão de coração quebrado. Jesus pode curar os nossos corações? Sim. A grande chave da questão do texto não é o verso de número 18, mas eu já ensinei para vocês aqui que todo texto e um contexto tem uma chave. A gente precisa achar qual é a chave que abre os versículos de antes e os versículos de depois. E a chave do texto é o verso de número 19. Jesus diz, eu vim para curar os corações quebrados, libertar os oprimidos, para fazer restauração daqueles que não sabem para onde vão, que estão perdidos, e para libertar os cativos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? Já que este é a chave do texto. No livro do profeta Isaías, ele diz, apregoar o ano aceitável do Senhor e a justiça do nosso Deus, o juízo, o dia da vingança. É para apregoar o ano aceitável e o dia da vingança. Jesus disse não. Eu não vim para o dia da vingança. Isso é um próximo momento. Por isso que ele para. Eu vim para declarar, anunciar o ano aceitável do Senhor. Para nós, a gente entende que isso é a volta de Jesus. Mas aqueles que estavam sentados ali, sabiam do que Jesus estava falando. Jesus estava falando do ano do jubileu. Porque Deus é um Deus tão extraordinário, que tudo que Deus faz é bom, perfeito, correto. Deus criou os céus e a terra. Posso ouvir um amém? Deus criou o homem e a mulher. Posso ouvir um amém? Deus fez o casamento. Posso ouvir um amém? E a gente ensina sobre como viver o casamento feliz. Deus faz, a gente ensina. Deus fez o sol, a lua, as estrelas. Deus fez o açaí. Posso ouvir um amém? Eita glória. Sabe uma outra coisa que Deus fez? Deus fez as férias. Foi. Ele trabalhou 6 dias. E no 7º, Deus fez as férias.
Deus fez, e esse princípio de férias, de descanso, Deus disse, eu vou estabelecer em tudo. O corpo precisa de 8 horas de sono para restaurar. Existem alguns como eu, que 4 resolve, 5 resolve. Eu não consigo dormir mais do que 5 horas. Mas isso é 1%. Eu achei que eu era um anormal doente. Aí até que eu vi uma matéria dizendo que não, que existem pessoas. Por quê? Porque você precisa de 8 horas de sono para que os hormônios sejam restaurados. Para que aquilo que você gastou durante o dia seja reposto. Precisa de 8 horas de sono. Alguns dos nossos hormônios só começam a acontecer a partir da 8ª hora de sono. Alguns dos nossos organismos só conseguem ser restaurados quando você entra no sono profundo. Tem até um nomezinho para esse sono. Quando você entra nesse sono profundo, é que alguns órgãos do seu corpo são zerados e estão prontos para o dia seguinte. Ou seja, quando você não dorme, você entra em desequilíbrio físico. Por isso que uma das coisas para a saúde do corpo é dormir bem. E tem algumas pessoas que são tão saudáveis que dormem mais do que 8 horas. Não é isso, amor? Não é que você... Algumas pessoas, elas têm, todo mundo tem 24 horas de vida, outras só tem 12, porque 12 dorme. É porque o seu organismo precisa de mais tempo para restauração, e hoje eu entendo. Tudo precisa estar em ordem. Então Deus chega para Israel, que era escravo, que trabalhava de domingo a domingo, no Egito, e diz, vocês terão um dia de descanso. O corpo precisa disso. E Deus estabelece o sábado, e diz, esse sábado é o sábado do Senhor. Você precisa de um dia de descanso. Trabalhar de domingo a domingo não dá certo. Precisa de um dia de descanso. E Deus estabelece o sábado. Aí Deus agora diz para Moisés, a terra precisa também descansar. A cada 7 anos de trabalho, 1 ano precisa parar, ano sabático. A terra precisa descansar. Os animais que aram a terra precisam descansar. O homem precisa descansar. Mas no ano sabático, a terra descansava. Somente isso. As coisas ainda não estavam em ordem. Eles comiam da terra que brotava naturalmente, porque, por exemplo, existe lá as azeitonas bravas, né? As oliveiras bravas, que dão azeitona, naturalmente saindo da terra, da rocha. É uma terra que mana leite e mana mel. Leite da fruta e mel da fruta. E que brota naturalmente. Então Deus disse, deixa a terra brotar naturalmente, e durante 7 anos de trabalho, um descansa. Era o ano sabático. O ano das férias da terra. Das férias do campo. Das férias. Por isso que as pessoas sempre organizavam seus casamentos em ano sabático. Só que além do ano sabático, havia chamado o ano do jubileu. O ano do jubileu era quando 7 anos sabáticos aconteciam. Então 7 vezes 7, 49. Então o 50º ano era chamado de ano do jubileu. Aí era mais do que sabático. Porque não somente a terra descansava, mas tudo aquilo que estava em desordem era colocado em volta em ordem. Naquela época, se você quebrasse financeiramente, você poderia vender os seus próprios filhos como escravo.
Você vendia os filhos, e vender os filhos, a gente fala, poxa, vender os filhos, mas vender os filhos era um ato de amor, porque você recebia algum dinheiro, em troca você dava o filho para trabalhar para aquela outra pessoa, e a pessoa pagava ele com comida, então você tinha pelo menos a garantia, de que teus filhos iam comer. Então eles vendiam os filhos como escravos. Em alguns momentos eles vendiam eles mesmos, a própria família. Olha, eu, a minha esposa e os meus filhos queremos ser seus escravos. E eles se vendiam como escravos para trabalhar em uma outra propriedade, para ter o direito de comer. Isso depois deles já terem vendido as suas próprias terras. Porque todo mundo tinha uma terra. E eles vendiam as terras. Só que pela lei de Moisés, as terras não eram dele, as terras eram do Senhor. Então a gente não vende o que não é nosso. Mas Deus permitia que eles vendessem as terras. Só que eles só podiam vender as terras eram dadas aos familiares. Quem era da tribo de Manassés estava nessa região. Quem era da tribo de Benjamim estava nessa região. Quem era da tribo de Judá estava nessa região. Então eu tinha uma terra na tribo de Judá. Eu não podia, se eu vendesse para a tribo de Manassés, como que o cara de Manassés ia arar a terra na tribo de Judá? Então as terras não podiam sair das famílias. Elas tinham que ficar dentro das famílias. Então eu vendia a terra, mas eu sabia que quando chegasse o ano do jubileu, a terra voltava para mim. Por isso que o preço da terra era dado de acordo ao tempo do arado. Se eu ainda tivesse 15 anos para arar, a terra tinha um preço. Se eu tivesse 20 anos, a terra tinha outro. Se eu tivesse 5 anos, a terra tinha outro. Era o tempo de arado que definia o valor da terra. E se eu morresse antes de receber a terra de volta, a terra voltava para os meus filhos, porque ela tinha que voltar para a minha casa. Os homens conseguem se vender como os escravos, vender a terra e criar um caos entre eles. Então Deus diz assim: vai ter um ano que tudo vai voltar ao lugar, tudo vai voltar à ordem, tudo vai voltar ao que deve ser, tudo vai voltar do jeito que eu quero. Porque o Deus a quem nós servimos é um Deus que tira de longe e traz para perto, pega de perto e leva para longe, estabelece reis e os faz cair, mas Ele é soberano e estabelece a sua vontade entre nós. Então Jesus diz: olha, Deus me ungiu para libertar a sua mente, trazer paz ao seu coração quebrado. Deus me ungiu para colocar em ordem as coisas que estão fora do lugar. Terceira vez, agora faça com vontade, como profeta, diga à pessoa que está do seu lado: o que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar de volta. O que é que está fora do lugar? O que é que perdeu a direção? O que é que faz você tirar o seu sono, tirar a sua paz, viver em uma situação de cativo, de cego e de oprimido? Jesus disse: Deus me mandou, o Espírito se move, está escrito no livro, que Deus vai colocar as coisas em ordem. Só quem crê dá um glória a Deus aí. Deus vai colocar as coisas em ordem. Agora escute. Verso de número 20. Ele fecha o livro. Está todo mundo olhando para ele. Ele entrega o livro ao assistente. Ele se senta na cadeira do ensino. Todo mundo olhando para ele. Imagine Jesus dizendo assim:
Deus vai fazer na sua vida. Aí você, glória a Deus, tomo posse, eita que eu recebo. Daqui a 10 anos, a profecia fica amarga, sim ou não? Já imaginou? Deus é bom, eita bênção. Daqui a 8 anos você vai ver. Perdi o tempo. Por isso que Jesus senta. Verso de número 21. Ele diz assim: Deus se move em mim para colocar as coisas em ordem. E Jesus disse: hoje. Olha o que ele diz. E Jesus disse: hoje se cumpriu o que você acaba de ouvir. Diga hoje. Deus vai colocar as coisas em ordem. E você diz: Deus vai colocar aquilo que está fora do lugar. E você diz: Deus vai fazer com que o ano do extraordinário, Meode, que nós cremos em milagre, aconteça na sua vida. E você diz: hoje. Jesus disse: é hoje. Vai colocar as coisas em ordem. É o ano do jubileu. Quem está preso é liberto. Quem foi vendido volta. Quem perdeu restaura. Mas é hoje. Jesus diz: é hoje. Só que entre o hoje de Jesus e o acontecimento, tem uma coisa. Verso de número 22. Verso de número 22 diz assim: todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Sabe, quando Jesus começou a falar, eles ficaram extremamente empolgados. Quando Jesus começou a falar, eles ficaram animados, porque saía graça dos lábios de Jesus. Isso mexia no coração quebrado deles. Quando Jesus começou a falar e dizer para eles: olha, é o ano da restauração. É o ano em que Deus tira aquilo que está fora do lugar e coloca no lugar. Você perdeu? Perdi. Ele vai trazer de volta. Você não acredita mais? Não. Ele vai restaurar de volta. Ele pode até dar novo, dar diferente. Você pode nem ter o que você tinha, mas receber melhor do que você tinha. Então ele vai lá. Ele diz: é o ano do jubileu. É o ano de quem perdeu, tem de volta. Do que estava fora no lugar, é colocado no lugar. É o melhor de Deus. E eles sentiram aquilo. Diz: a palavra de graça que saía dos seus lábios entrou no coração deles. Eles sentiram que Deus estava falando. Eles sentiram que Deus estava bradando. Eles sentiram que Deus estava ali. Eles não estavam vendo. Era sobrenatural. Porque esta palavra, quando ela fala, ela entra no nosso coração. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Eles sentiram isso. Que quando Deus fala, você sente. Eles sentiram isso. Só que quando eles olharam, eles não viram que era Deus que estava falando, mas era o filho de José. Ele falou assim: peraí, a gente conhece a mãe dele, o pai dele está sepultado ali. O outro disse: cara, não é que eu joguei bola de gude com ele. O outro disse: eu estava na sala de aula, aprendendo com o rabino junto com ele. A outra: lembra naquele dia que tu puxou o cabelo dele? Lembro. Mas ele sempre foi um menino bom, sempre perdoou a gente. Um menino bom. E eles começaram a ver o natural. E quem enxerga o natural não recebe o sobrenatural.
Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Quando você anda por vista, você perde o que Deus tem para você. Deus está dizendo, eu quero colocar as coisas em ordem, mas eu quero colocar hoje. E você diz assim, mas o juiz não assinou o negócio ainda. Eu quero botar as coisas em ordem, eu quero que seja hoje. Você recebe a palavra de graça. Parece que eu consigo ouvir você dizendo assim, o senhor sabe quem meu marido é, Deus? Se o senhor conhecesse meu marido. Ele está dizendo hoje, eu quero fazer uma restauração. Aquilo que está fora do lugar, eu quero colocar de volta no lugar. E eu quero fazer hoje. O senhor não sabe o povo que trabalha comigo. E você sempre vai ter uma desculpa da terra para dar a Deus. Você sempre vai ter uma desculpa dos homens para dar a Deus. Você sempre vai encontrar uma resposta na lógica, na razão e no natural do que Deus quer fazer na sua vida, no sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. Deus quer fazer tudo diferente, mas você só enxerga o filho de José. E você vai encontrar os motivos na medicina, na economia. Você vai encontrar os motivos na família. Você vai encontrar os motivos em você mesmo para culpar alguém ou alguma coisa pela qual o milagre não acontece. Sempre que você estiver colocando o filho de José no caminho do milagre, trava. Por isso que Mateus capítulo 13:58? Coloca Mateus 13:58, se não for é outro. Mateus 13:58. E Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E Jesus não fez, não porque ele não quis, não porque ele não pode, porque todo milagre é para a glória de Deus, você entende? Todo milagre é para a glória. Quando o milagre acontece, ó Deus eterno, um profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo, sempre Deus será glorificado. Agora, o que é que acontece aí? Se Jesus realizasse o milagre, era o filho de José. E muitas vezes algumas coisas precisam acontecer na sua vida, e sabe o que é que você vai fazer? Foi amiga da minha prima. Foi o meu cunhado. Não, foi aquele meu amigo que era do banco que me abriu aquele crédito. E sempre você vai estar colocando aquilo que Deus quer fazer no filho de José. E por isso que muitas vezes aquilo que é para hoje demora na sua vida. Mas se esta noite você desejar abrir o coração, eu creio no sobrenatural. A água, o mar está na minha frente. Se o mar não se abrir, eu passo por cima. Eu creio no sobrenatural. Pode aquecer o fogo 7 vezes. Pode me jogar lá dentro. Se eu morrer queimado, ele continua sendo Deus. Mas de uma coisa eu sei, o Deus a quem eu sirvo pode me tirar de lá. Eu creio no sobrenatural. Eu creio no sobrenatural. Eu creio no ano do jubileu. Eu creio em Meode. Eu creio no extraordinário. Eu creio num Deus que faz. Ele faz. É um Deus que restaura vidas. É um Deus que salva, é um Deus que liberta, é um Deus que perdoa, é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que faz, traz de longe para perto, é um Deus que levanta, é um Deus do sobrenatural. Eu creio.
Eu creio que Ele abre portas aonde não tem portas. E se Ele quiser, Ele fecha a porta. E se Ele fechar, ninguém abre. Nem decreto de Alexandre de Moraes. Corta isso da filmagem. Eu creio. Por isso que alguém chegou, essa semana nós recebemos a visita de um pastor, e ele veio, e eu fui com ele, mostrei lá em cima, e ele falou: quanto entra na tua igreja? E eu falei: entra tanto. E ele falou: quanto é a obra? Aí eu disse: tanto. Aí ele falou assim: e como você está conseguindo? E eu falei para ele: você viu a frase que está na saída da igreja? Ele disse: qual? Nós cremos em milagres. Nós cremos em milagres. Alguém, quando nós começamos, porque irmãos, nós estamos enviando uma missionária, que não é barato. Pastor Jonas, que tem envio, sabe, não é barato. Mandar alguém, e é tudo em dólar. Só o seguro de vida dela foi o preço do carro que a gente comprou lá para a tribo. Por que, pastor, um seguro tão caro? Porque no seguro, se ela morrer, lá, o corpo tem que ser transladado para o Brasil. E aí, dia 29 de agosto a gente envia. Aí tem a igreja do Cabo. Uma igreja para mais de 1000 pessoas. A gente está construindo lá. E aí, a semana passada, nós assinamos mais um contrato para a nossa igreja de Ponte dos Carvalhos. E a gente também já começou a obra lá. E eu tenho mais 100 mil da fachada, mais 120 mil da mão de obra da elétrica, mais 46 mil, mais 140 mil. Eu falei: tem alguma coisa que não tem menos de 3 zeros. Falou: pastor, é o tamanho, o negócio é quase 4.000 metros, 3.750 metros. E alguém disse: eu falei para o senhor. E eu disse: eu respondi para você. Nós cremos em. E eu creio no milagre dentro da sua casa. Eu creio no milagre com o seu filho. Eu creio no milagre com a sua filha. Eu creio no milagre no seu casamento. Eu creio no milagre da sua saúde. Porque nós estamos vivendo o ano do jubileu, o ano do extraordinário, o ano do meode. Deus está tirando de cá, está colocando aqui. Deus está pegando daqui, Deus está levando para lá. Deus está escrevendo uma história nova para cada um de nós. Eu creio. Eu não vou ser como o povo de Nazaré. Não é o filho de José? Não é o filho de José? Não, não é o filho de José. O que está aqui é aquele que morreu e ressuscitou. O que está aqui é aquele que está sentado à direita do Pai. O que está aqui é aquele que está dizendo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque em breve Ele voltará. Não é qualquer um que nós servimos. Alguém pode dizer: pastor, o Brasil está entrando em crise. O Brasil está entrando em crise. Pastor, o Brasil está entrando em crise. Olha, pastor, o senhor não sabe, este semestre, sei lá, meu filho me falou, saiu 5,3 bilhões mais dos bancos do que entrou. Uau! Isso é um perigo. E alguém chega e diz assim para mim: pastor, olha, está tendo uma grande imigração de milionários para fora do Brasil. Uau, isso é um perigo. Olha, pastor, o senhor não sabe, mas nós saímos entre ali a 40ª posição, estamos já quase perto da 100ª posição, para uma economia falida. Uau, isso é perigoso. Pastor, o que é que o senhor acha? O que eu acho é
É para nós continuarmos. Deixa eu te dizer, o mundo pode estar, o Brasil pode estar, mas o céu não está em crise. 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 E a presença de Deus na minha casa, a presença de Deus na sua casa, a presença de Deus na sua vida. Se você crê nisso, fica de pé.